Olá a todos, mais uma semana com Teorias de Darwin. Bom, antes de chamar aqui Darwin Valente, eu quero comentar com vocês o tema dessa semana, que é sobre a polêmica do fechamento da passagem sobre a linha férrea na rua Doutor Deodato. Bom, a visita recente aqui do governador Rodrigo Garcia a Mogi das Cruzes colocou um fim nessas especulações a respeito desse fechamento, né? O governador, que também é candidato, né, e está no cargo, ele prometeu ordenar à CPTM que mantenha a passagem livre até que seja resolvida a questão da passarela, mas não é bem por aí, né? Darwin Valente, comenta com a gente aí o que ficou decidido, faz um resumo aí dessa recente visita do governador aqui a Mogi. Pois é, além da decisão de falar com a CPTM para não impedir mais a passagem, conforme estava previsto, passagem de pedestre, como estava previsto para o dia 4 de julho, um acordo firmado entre a Prefeitura e a própria CPTM, o que o governador anunciou não tem muita coisa de concreto. É lógico que em tempo de campanha política, todo mundo quer tirar proveito de tudo. Então, dá uma coisa como resolvida, mas se a gente for colocar na ponta do lápis, não tem nada resolvido. Porque qual é o prazo que o governador deu para se implantar essa passarela? Não temos. Tá certo? Como vai ser essa passarela? Onde vai ser essa passarela? Até agora, ninguém sabe ainda. Ninguém sabe, ninguém viu. Então, quer dizer, é muita conversa de campanha, muita política sendo feita em cima desse assunto e solução prática, realmente, a gente não tem nenhuma. Pois é, Darwin, inclusive após o anúncio do governador, né, muito foi falado, foi prometido, então foi comemorado, teremos passarela, mas de concreto mesmo, de projeto, nada foi apresentado, conforme você mesmo colocou. Então, ou seja, existe sim uma definição imediata de suspender o fechamento da passagem, mas sobre passarela, que está todo mundo comemorando, é bom a gente ir com cautela, não é isso? É bom ir com cautela porque a gente não tem nada de concreto ainda, a gente não tem projeto, não tem onde vai ser, se vai ser realmente na Doutor Jotato, se vai ser do lado da estação ferroviária, enfim, tem várias interrogações que precisam ser dirimidas pelo governador, pela equipe técnica da CPTM, em conjunto, evidentemente, aqui com o município, porque até agora, de concreto, nada. Inclusive, recentemente você escreveu uma reportagem na edição impressa do Diário de Mogi e você ouviu arquitetos e urbanistas, né, nesta matéria. Eles são unânimes em relação ao assunto? Não existe unanimidade. Eles se dividem com relação ao melhor local para se implantar essa passarela e, quando questionados se a passarela deveria ser construída na Doutor Deodato ou na antiga Praça Sacadura Cabral, que é ali ao lado da estação ferroviária, as opiniões deles também se dividem. Dois dos três que eu ouvi apontaram a Doutor Deodato como a melhor opção. Já uma terceira acha que a passarela precisa ser construída do lado da estação, porque ali há mais espaço e outros aspectos que a gente vai citar mais pela frente. Qual a posição do diretor do Colégio de Arquitetos aqui de Mogi, o Paulo Pinhal, Darwin? O Paulo Pinhal ele é um arquiteto cheio de ideias. Inclusive, ele anunciou recentemente aí um projeto de uma passarela que a gente vai ver isso aí, se não me engano, na edição impressa do jornal neste próximo sábado. Mas o Pinhal, quando colocado diante da passarela na Doutor Deodato ou na estação, ele acha que a passarela tem que ser construída na Doutor Deodato e mais, ele considera que para se construir essa passarela tem que se observar obrigatoriamente as determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT. E essas definições da ABNT para uma passarela significa garantir acessibilidade plena, principalmente para deficientes, cadeirantes, e de uma forma que essas pessoas possam transitar pela passarela sem maiores problemas. Agora, para você construir uma passarela para que o cadeirante possa subir tranquilamente, eu calculo uma altura de 6 metros por causa dos fios da CPTM, de eletrificação dos trens de subúrbio. Então, você precisa fazer uma rampa, e essa rampa teria que começar lá do lado do posto que existe ali na esquina da Ricardo Vilela, quase que
junto à Praça Oswaldo Cruz. Então, começava uma rampa ali e terminaria do outro lado, lá perto de uma igreja evangélica que existe do lado oposto, já no bairro do Mogilar. Então, é essa a posição do Pinhal. Ele acha que, se for fazer a passarela, é preciso que se passe na Deodato, até para não matar o comércio da Deodato e facilitar o acesso para as pessoas que moram no Mogilar virem para a cidade ou fazerem percurso inverso. Você também conversou com a presidente do Conselho do Patrimônio, para Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico de Mogi, certo, Darwin? É a Ana Maria Santin. A princípio, ela se diz contra a passarela. E o argumento dela é muito simples. Ela diz que a hora que você constrói uma passarela, você amplia por demais um trajeto que, em linha reta, seria bastante curto. É óbvio, quem vai fazer passar pela linha e for passar pela passarela vai ter que andar muito mais. Mas, colocado diante da questão se a passarela deveria ser na Deodato ou na Sacadura Cabral, na antiga Sacadura Cabral, ela defende, ao contrário de Pinhal, que seja ali do lado da estação. Primeiro, que ela acha que ali do lado da estação tem mais segurança. Haverá possibilidade de se colocar ali um posto da Guarda Municipal, ou então a própria Polícia Ferroviária cuidar da segurança dessa passarela, porque ela, como professora de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Mogi das Cruzes, que já assistiu de dentro da sala de aula pessoas sendo assaltadas na passarela da Estação dos Estudantes, que fica ali próximo da Universidade de Mogi das Cruzes. Então, ela escolheu colocar a passarela do lado da estação ferroviária e ela escolheu também que se coloque nessa passarela 2 elevadores, exatamente para facilitar a vida de cadeirantes, de deficientes físicos, de pessoas doentes, do modo geral. Então, um elevador ficaria de um lado, ele subiria, colocaria a pessoa na parte superior da passarela, ela atravessaria e teria do outro lado um elevador à disposição dela para que ela descesse sem maiores problemas. Então, essa é a ideia da Ana Maria Santin, que defende também que se faça uma consulta entre os mogianos para que eles possam definir qual seria a melhor opção, se na Doutor Deodato ou se nas proximidades da estação. Até por uma questão de segurança, ela defende a passarela próxima à estação. Por fim, a arquiteta urbanista Erineuda Ventura, outra especialista no assunto, também opinou a respeito, certo? Ela cobrou, primeiro, uma explicação mais clara do governo do Estado com relação às obras da estação ferroviária aqui de Mogi das Cruzes. Ela acha que é preciso que a CPTM esclareça melhor como vai ser essa obra, como vai ser, se vai ter uma ligação com o Mogilar, se não vai ter. E ela defende a passarela na Doutor Deodato e ela propõe algo mais intenso, mais grandioso, eu diria. Seria uma passarela que começasse ali do lado da Praça Oswaldo Cruz, já na rua Ricardo Vilela, e essa passarela teria 3 faixas de tráfego. Uma para o pedestre, de modo geral, uma outra específica para os cadeirantes e uma terceira para quem anda de bicicleta ou de patinete. A Erineuda, ela tem uma visão futurista em relação a essa questão de locomoção, de fazer com que as coisas se locomovam com mais facilidade, e ela acha que o patinete vai ser a grande solução para o futuro. Então, ela coloca nessa passarela uma faixa exclusiva para ciclistas ou para os usuários de patinete. Uma passarela que começasse na rua Doutor Ricardo Vilela, mas ela não quer um negócio de cimento, assim, quer uma coisa colorida, alguma coisa assim que se tornasse ajustável ao aspecto urbano daquela região da cidade, que não fosse um trambolho,
ali no centro. Esse é o grande problema. Até porque, né, Dar, vou compartilhar um bate-papo, né, com você, porque nós não somos especialistas, mas enfim, mas acho que a gente reproduz um pouquinho do eco das ruas. Foi falado aí, né, que uma passarela ela aumenta muito realmente o percurso, né, da pessoa para atravessar. Mas essas sugestões que são dadas de praça, de algo mais vivo, mais colorido, eu acho que isso casa com as cidades do futuro, né? Porque não basta só construir, vamos fazer só uma passarela para atravessar. Eu acho que precisa ter atrativos, até porque esse percurso ele aumenta, mas como fazer esses atrativos? De repente, montar estruturas na parte de cima em que você consiga colocar um comércio, algo que motive realmente a pessoa, que a única motivação não seja somente atravessar, mas sim ter um prazer em fazer aquela travessia, concorda? O Pinhal, quando ele fala do projeto dele, ele diz que escolheu a Dr. Deodato porque ele sabe do projeto da CPTM, que inclui uma passagem também para o lado do Mogilar. Ele diz que tem conhecimento desse projeto e que também acha que deveria ter nessa passarela áreas de descanso para que a pessoa possa parar um pouco ali, dar uma olhada na cidade e tal, até para dar uma descansada, porque vai ser uma parada dura. Você subir até 6 metros, depois fazer o percurso lá de cima e depois descer outra altura equivalente a 6 metros, que vão ser bem mais se a gente analisar a rampa que vai chegar até a parte superior da passarela. Agora, Irineuda fala em criar, nos dois extremos da passarela, um ponto de convergência das pessoas. Tal. E aí a gente cai num outro problema, José, muito característico aqui de Mogi das Cruzes, que é o problema da cidade antiga. Ela fala em começar essa passarela do lado da Praça Oswaldo Cruz. Acontece que do lado da Praça Oswaldo Cruz você tem o início da passagem subterrânea. Então, como é que fica? E só para lembrar, além da passagem subterrânea, que não deu opção para o pedestre ficou órfão nessa passagem subterrânea, existe a passagem lateral ali, onde é atualmente o CIAT, onde tem uma loja famosa ali, lojas americanas, fica tudo ali naquele pedacinho. Quer dizer, já é um espaço reduzido para o pedestre e para um veículo passar por ali por vez. Então, você abrir a passarela ali na rua Dr. Ricardo Vilela, você já viu a confusão que você vai criar em termos de trânsito, em termos de urbanismo aqui na nossa cidade. É muito complicada essa questão, né? Comenta aí para a gente encerrar, então. Você já, ao longo do papo, você já colocou algumas opiniões suas, mas conclui aí com algo, como você vê essa situação toda, o que você pensa, o que você acha disso, por favor. Eu acho muito complicado, até gostaria de ver alguma outra opção, porque realmente essa passarela vai ser um negócio, se não bem desenhada, muito bem desenhada, ela vai ser um problema muito grande em termos urbanísticos, tanto se for construída na Doutor Diotato, como se for construída na área da antiga Praça Sacadura Cabral. É um problema muito difícil, eu acho que os arquitetos aqui vão ter que quebrar a cabeça para encontrar uma solução que seja boa para todo mundo, porque os planos eles são muito bonitos quando apresentados. Agora, na hora de colocar no papel, quando você começa a questionar, mas e isso, e aquilo, como é que vai ficar essa passagem? Você tem que lembrar, se você constrói uma passarela ali, você tem um acesso logo depois da linha para a Rua Navarras. Então, é um negócio complicado, porque de repente você bloqueia esse acesso para a Rua Navarras, que é uma rua de grande movimento, é uma rua que leva o trânsito aqui do centro em direção ao Xangai, a Avenida Narciso Iac, que é uma área de escoamento de trânsito muito forte, tanto para o lado do Mogilar quanto para o lado da shopping e outros setores, como Cedra de Souza, Socorro, Vila Oliveira. Então, para você ter uma ideia da complicação dessa história, a gente fala em passarela pura e simples, a princípio, você
imagina aquilo que existia no passado ao lado da estação ferroviária. Era um monstrengo que a gente chamava de elefante branco, existia do lado da estação ferroviária, e você podia dar um prêmio para quem você visse passando por aquela passarela. Todo mundo, o trem passando ali, a cancela fechada, todo mundo do lado da cancela esperando o trem passar para poder passar a pé por ali, e ninguém se arriscava a subir na passarela porque era algo cansativo, realmente um negócio muito complicado. Então, a gente precisa ver, principalmente esse projeto da CPTM, para ver como ele vai tratar essa questão da passagem para o lado do Árvores, a interligação com o terminal central, como é que vai ficar isso? Porque tudo isso decorre de um outro problema. Se a passagem subterrânea tivesse privilegiado também a passagem de pedestre, talvez a gente não tivesse tanto problema como a gente tem nos dias de hoje. Mas, à medida que foi preciso reduzir o projeto da passagem, se optou pela Doutor Deodato como alternativa. Então, não dá para passar por aqui, vamos passar pela Doutor Deodato. Só que a CPTM resolveu fechar a Doutor Deodato também. E aí é que criou essa enorme celeuma que não vai ser fácil de ser resolvida, não. Não é com conversinha de campanha que vai se resolver esse problema, não, José. Isso aí é um negócio muito complicado e vai ser só com muito estudo técnico de gente competente para se resolver esse problema que está aí diante de todos nós aqui de Mogi das Cruzes. Bom, então aproveitar que só tem a promessa por enquanto, para que eles então estudem muito bem o que será feito. Já que não foi apresentado nenhum projeto ainda, né, Darby? Então que seja muito bem pensado e claro, desde que não fique só na promessa. Vamos aguardar então. Essa é a esperança nossa. Já que não tem projeto, que se faça alguma coisa positiva. Eu acho que aí a vantagem nossa é essa até agora. Se já tivesse projeto, aí a coisa fica muito mais complicada. Aguardamos então o fim da eleição e depois comemoramos com mais ênfase. Se é que vamos ter o que comemorar. Por enquanto, comemoramos a suspensão da proibição da passagem, né, Dardo? Mas assim, mas vamos ser comedidos na comemoração da passarela, porque por enquanto é só promessa, na torcida de que seja feito algo bem impactante no ponto de vista de cidade moderna, de gestão moderna. Fica a torcida aí para depois das eleições, então. Funcionabilidade é o nome. Isso aí. Darby, muito obrigado, então. Até semana que vem. Se Deus quiser. Grande abraço para todo mundo.